Graça e paz. Quero deixar hoje para você um versículo que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Isso aqui é um trecho de uma oração de uma mulher que estava muito aflita. Ela se chamava Ana. E a sua aflição era porque ela era estéril. E o marido tinha uma outra esposa, e a outra esposa tinha filhos, e a outra irritava. E mesmo quando eles se reuniam, que iam às festas, as festas religiosas, onde eles iam adorar a Deus, que era um momento de alegria, um momento de comunhão, a Bíblia diz que Ana chorava, só chorava e não comia. Ela se sentia humilhada, embora seu marido a amasse muito, demonstrasse isso, mas ela vivia naquela situação de extrema tristeza. Pelo que apresenta aqui, era um quadro depressivo, as suas emoções estavam muito abaladas, porque ela se isolava, só chorava, não comia, não se alegrava. E isso acontece, muitas vezes, quando nós estamos num problema que às vezes foge da nossa capacidade de resolução, a gente entrar num estado assim. Mas como foi que Ana resolveu o seu problema? A Bíblia conta que Deus ouviu a oração de Ana e ela se tornou uma mãe, não apenas do filho que ela pediu, ela teve um filho e depois ela teve mais 5 filhos. Então Deus é um Deus que muda a realidade, muda as situações da nossa vida, por mais difícil que ela possa parecer. E umas coisas assim que eu quero chamar a sua atenção, alguns detalhes que a gente pode aprender com essa história de Ana, é que Deus, ele vê a nossa aflição, ele se compadece do nosso choro, daquilo que nos faz sofrer. A palavra diz que até Jesus chorou, quando ele viu as pessoas chorando. E o choro, ele tem um lado bom, porque ele é uma forma de você descarregar aquelas tensões emocionais que estão sobre você. E Deus, ele creio até que ele nos fez com essa capacidade de chorar, já é uma bênção, porque a gente recebe um alívio das emoções. Mas Deus não responde só a choros, É importante que a gente veja isso, porque às vezes nós estamos chorando com alguma aflição, e será que Deus não está vendo, Às vezes se não dizemos, mas pensamos, eu estou sofrendo. Mas eu quero dizer, Deus, ele responde, ele se compadece de nós, ele é um Deus compadecivo, mas Deus responde à nossa fé. Ana, anualmente ela subia ao templo para adorar a Deus junto com as pessoas, e todo ano se repetia o mesmo quadro, de choro, de tristeza, de isolamento, e nada acontecia. Mas no dia que ela teve a atitude de realmente, teve uma atitude de fé, diz aqui que ela se levantou, ela foi ao templo, ela se prostrou diante de Deus e ela orou ao Senhor. Ela reconheceu em Deus a solução do seu problema. Ela disse Senhor dos exércitos, Quando fala de exército, está falando de batalha. Então ela chama Deus para aquela batalha que ela estava enfrentando, o seu problema. Então ela fez ali um compromisso com Deus, Ela fez um voto de consagração a Deus, de consagrar o filho que Deus desse a ela. Ela não foi fazer uma barganha com Deus, Deus, tu me der isso, eu vou te dar aquilo. Não, mas ela fez um voto de consagração, que ela queria um filho, e ela ia dar aquele filho para Deus. E ela disse que ela chorou abundantemente, fez aquela oração. E o sacerdote, quando viu ela orando, porque diz que ela orava, apenas os seus lábios se moviam, não se ouvia a sua voz. E o sacerdote pensou que ela estava embriagada. E ela disse, olha, eu não sou uma mulher embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e eu estou aqui orando a Deus. Ela falou que ela estava clamando ao Senhor. E o sacerdote disse assim, Deus te conceda a tua petição. E ela creu naquela palavra daquele homem de Deus. E ela se levantou dali e o seu semblante já não era triste.
E ela voltou lá para onde estavam os demais, orou, comeu, adorou e voltou para a casa dela. E um ano depois ela estava com o filho no colo. E assim que o menino foi desmamado, né, deixou de mamar, ela foi e levou e entregou a Deus. Então nós podemos aprender com essa história que Deus, Ele responde, Deus vê, Deus se compadece de nós. Deus vê o nosso sofrimento, Deus quer mudar a nossa situação, mas Deus responde à nossa fé depositada nele, depositada na sua palavra. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á. Jesus nos ensina que a gente deve pedir, nossas aflições nós devemos colocar diante do Senhor. Então orar é um ato de fé, buscar a Deus é um ato de fé, nos consagrar a Deus é um ato de fé, e Deus responde. Deus respondeu a oração de Ana, e assim Deus também vai responder no momento que você não somente chorar, não somente se lamentar, mas você ir ao Senhor, entregar seu problema ao Senhor, você, num ato de fé, crer que Deus vai responder, porque a Bíblia diz que quando a gente ora, nós devemos crer que recebemos, e assim será. Ana esperou receber a resposta ali, a bênção do sacerdote, que disse: olha, Deus te conceda a tua petição. Então ela creu naquela palavra. Então hoje nós devemos crer na palavra de Deus, que diz que quando a gente ora, nós somos atendidos, Nós devemos crer que recebemos, e assim será. Então que você creia, que existe solução para o seu problema. Se você precisar de um milagre, Deus opera milagre, como operou na vida de Ana. Ele também vai fazer na sua vida. Então você pode chorar, pode derramar sua alma diante de Deus, você pode expressar sua dor através das lágrimas, mas tome uma atitude de crer. E volte com a sua bênção, volte na certeza, para a sua vida, para fazer o que você tem que fazer, na certeza de que Deus ouviu, confie nele, descanse, e você terá a sua resposta, assim como Ana também teve a sua, tá? Fica aí a dica: ore, creia, Deus responde à fé. Deus abençoe a sua vida.